dia, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre contos populares, que são narrativas passadas de geração em geração, oralmente, e que depois de muitos anos foram passados para os livros. E podem existir, pessoal, várias versões de um mesmo conto, sendo conservada uma estrutura semelhante, embora contenha diferentes detalhes. Então vamos aqui comentar sobre as características dos contos populares. A narrativa é curta, com poucos acontecimentos, fácil de lembrar para recontar depois, né? Afinal, uma história curta é mais fácil para lembrar e recontar, não é verdade? O tempo é indeterminado, ele não pode ser definido, não há uma época precisa, ou seja, não há como achar uma data no calendário para definir quando acontece a história. É o tempo da imaginação, da criatividade. E outra característica importante é que os contos populares são meios de transmissão cultural. Isso mesmo. São modos de ver o cotidiano e propor releituras a partir do imaginário de um povo. Como já mencionei aqui, os contos, eles nasceram da oralidade, certo? Transmitidos de pessoa para pessoa. E hoje são encontrados em livros e também em outros meios, como por exemplo a internet. E neste sentido é muito importante a existência dos pesquisadores da cultura, que são aquelas pessoas que andam por diferentes territórios, ouvindo histórias e observando os costumes dos povos. Podemos lembrar aqui, pessoal, dos irmãos Grimm, que no século XIX eles viajaram por toda a Europa, ouvindo histórias e transcrevendo, transformando em livros essas histórias. São contos como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. E aqui no Brasil tivemos muitos pesquisadores da cultura, dentre os quais o Luiz da Câmara Cascudo, jornalista e folclorista, que reuniu diversas canções e histórias e descreveu muitos costumes de diferentes regiões do nosso país. Todos esses escritos de Luiz da Câmara Cascudo, eles constituem uma importante fonte de registro da cultura popular brasileira. Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou ler para vocês um conto popular, só que antes de ler, vamos estar aqui sintetizando as principais características do conto popular, certo? Bem, os contos populares são histórias curtas, como eu falei aqui, passadas de geração em geração, anota aí, viu? Por meio da fala, né? Por meio dos contadores de histórias, não possui autor porque o autor é sempre o povo. Então, pessoal, essas características que eu acabei de mencionar para vocês são muito importantes. Anotem aí no caderno de vocês. Então, o que eu preciso saber, professor, para esta aula de hoje? Vocês precisam saber que existiram escritores que transcreveram os contos populares para os livros. E um desses escritores é super famoso e ele está bem na telinha aí, ó, é o Monteiro Lobato. E mais do que transcrever esses contos para os livros, o Monteiro Lobato, ele utilizou as marcas da oralidade, ou seja, passou esses contos para o papel utilizando o modo desses personagens falarem. E para exemplificar isso que eu acabei de falar, eu vou estar lendo aqui A Cumbuca de Ouro, retirada de um livro de Monteiro Lobato, cujo nome é Histórias da Tia Anastácia. E que o Monteiro Lobato coloca a tia Anastácia para narrar as histórias para as crianças. E aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, viu, gente? Nessas marcas da oralidade, ou seja, na forma que Monteiro Lobato transcreve essa história como se fosse contada oralmente. Observem bem na maneira dos personagens falarem e da própria narradora. A Cumbuca de Ouro. Eram dois vizinhos, um rico e um pobre, que viviam turrando. O gosto do rico era pregar peças no pobre. Certa vez, o pobre foi à casa do rico propor um negócio.
queria que ele lhe arrendasse um pedaço de terra que servisse para a plantação de uma roça de milho. O rico imediatamente pensou num pedaço de terra que não valia coisa nenhuma. Tão ruim que nem formiga dava. Fez-se o negócio. O pobre voltou para sua choupana e foi com a sua mulher ver a tal terra. Lá chegados, descobriram uma cumbuca. Xiii, mulher, essa cumbuca está cheia de moedas, venha ver. É de ouro, disse a mulher. Estamos arrumados. Não, disse o marido, que era homem de muita honestidade. A cumbuca não está em terra minha e, portanto, não me pertence. Meu dever é dar conta de tudo ao dono da propriedade. E foi ter com o rico, a qual contou tudo. Bem, disse este, neste caso desmancho o negócio feito. Não posso arrendar terras que dão cumbuca de ouro. O pobre voltou para sua choupana e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas quando chegou lá, só viu uma coisa, uma cumbuca cheia de vespas das mais terríveis. Ah, exclamou, aquele patife quis mangar comigo, mas vou pregar-lhe uma boa. Botou a cumbuca de vespas num saco e encaminhou-se para a choupana do pobre. Ô, compadre, feche a porta e deixe só minha janela aberta. Tenho um lindo presente para você. O pobre fechou a porta, deixando só minha janela aberta. O rico então jogou lá dentro a cumbuca de vespas. Aí tem, compadre, a cumbuca de moedas que você achou em minhas terras. Regale-se com um grande tesouro e ficou a rir de não poder mais. Mas assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro que rolaram. Lá de fora, o rico ouviu o barulhinho e desconfiou e disse: compadre, abre a porta, quero ver uma coisa. Mas o pobre respondeu: não caia nessa, estou aqui que nem sei o que fazer com tantas vespas em cima de mim. Não quero que elas ferrem meu bom vizinho. Fuja, compadre. E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ficou ridículo. Vocês observaram como esta história foi transcrita por Monteiro Lobato? Na verdade, essa é uma história oral. Essa é uma história que foi contada de geração em geração e o Monteiro Lobato achou interessante colocar essa história contada pela tia Anastácia. E, no entanto, pessoal, para ele ser fiel à oralidade, ele utiliza muitas marcas da oralidade na fala da tia Anastácia. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, as marcas da oralidade, elas são a transcrição do falar cotidiano, né? O modo como as pessoas falam. Isso sendo passado pelo papel. Porque se formos observar, a gente fala utilizando muitas marcas da oralidade, como gírias ou expressões da região em que a gente vive. Então, assim, o Monteiro Lobato, ele é um escritor muito atento ao que as pessoas falam. Então, o que eu fiz aqui para a gente estar observando? Eu retirei deste conto popular algumas falas com essas marcas da oralidade para a gente estar observando, analisando. Então, no primeiro parágrafo, ele vai falar que o rico e o pobre que viviam turrando. E o que ele quer dizer com isso? Que viviam brigando. Então, pessoal, turrando é uma palavra muito utilizada na oralidade. Então, que quer dizer que eles viviam brigando. E outra fala aqui, o gosto do rico era pregar peças no pobre, que quer dizer que era o quê? Passar as pernas, né? São marcas de expressão da oralidade também. Ou seja, uma maneira de dizer que estava enganando o pobre. E outra expressão, e foi com a mulher ver a tal terra, né? É uma expressão da oralidade. Foi ter com o rico, ou seja, foi lá ver o rico, né? São marcas existentes na oralidade que Monteiro Lobato, com muito cuidado, transcreveu neste conto de uma forma muito interessante nas histórias da tia Anastácia. Então, pessoal, por hoje é só. E façam as atividades para estarem fixando
o que foi dito aqui hoje, certinho? Um abraço e fiquem bem.